Meu irmão, eu creio. Muito bom voltar a esta casa e estar convosco, sentindo essa atmosfera espiritual favorável ao milagre de Deus para nós. Meu Deus! Sinto muito a graça de Deus todas as vezes que venho aqui no Crescendo. E pastor Marcelo Brunner é o tipo de pessoa que deve nascer a cada 1000 anos. A cada 1000 anos deve nascer na história do Marcelo Brunner. E pastora Kézia, por sua vez, também a cada 2000 anos. Eu queria que vocês aplaudissem a Deus pela vida desse casal. Que são baluartes, meus amigos, pessoas de dentro da minha casa. E esse mês de fevereiro eles estarão conosco lá. A pastora Edinasa me ligou ontem e falou: vou inventar um culto dia de segunda-feira aqui para as mulheres, para a pastora Kézia e tal. Então, inventa aí. Inventa que Deus está contigo, minha filha. Vai ser tremendo. Estará conosco de 20 até 20 do mês que vem, eu acho. Então, eu estou muito feliz porque eu venho ao Brasil e dessa feita o Senhor me permite vir com o meu amigo, o meu vice-presidente ali em Londres, que está ao meu lado há 7 anos, formado o seu ministério dentro das minhas entranhas, pastor Gabriel Lucarelli. Ele está me acompanhando nessa viagem. Pastor Abraão, o nosso pastor aqui no Brasil, da filial nossa, que tem nos abençoado muito ali. E eu quero dividir o tempo aqui rapidamente. Ele vai louvar o Senhor com um dos seus hinos. E ele vai subir aqui. Pastor, tem como, rapaz, levar essa negada lá para Londres, não? Alguém gritou, eu creio. Eu falei com o pastorzão ali, eu falei: rapaz, essa igreja fabrica crioulo que canta bem. O negócio de Deus que tem aqui nessa igreja. Eu fico maravilhado. Ele vai louvar o Senhor, daqui a pouco eu volto, tá bom? Irmãos, a paz e graça a todos, amém? Amém. Só para alguns lugares parece uma falta de ética, mas só quem perdeu o amém aí, porque amém assim seja. Paz e graça a todos. Amém. Maravilha. Eu louvo a Deus pela vida do nosso querido pastor Bruno, sua amada esposa. Olha, pastora, a pastora Dina realmente já estava falando desse manto lá, viu? Ela chegar lá e fazer uma ministração para as mulheres, viu? Nós estamos lá ansiosos para receber a presença de vocês. Pastor Marcelo Bruno, que carinho, que pessoa maravilhosa. Não consigo descrever tanto assim, que bate mais forte. É o carinho. Vamos tentar fazer uma coisa aqui. A gente não canta, a gente grita. Então Deus, ele é tão maravilhoso que o Espírito Santo ele vai interpretar esse grito hoje. Então, se você quer gritar comigo, grita, dá glória a Deus, porque o Espírito Santo vai pegar esse negócio que você está falando aí, sabe, esse glória que sai sem falar nada, mas alguma coisa sai de dentro de você. Aí o Espírito Santo começa a moldar isso, leva no trono dele, e ele começa a pegar o que você falou, a tua oração, e começa a moldar. Ele põe a mão aqui, põe a mão ali, põe a mão cá. Aí você, olha amanhã, ele pega de novo a tua oração. Sabe o que Deus está fazendo? Está colocando concreto aquilo que é espiritual para mandar para você. É assim que Deus faz. Aí você para de orar, não, querido e querida. Aí você fala: meu Deus, está demorando, não preocupa não. É porque está pedindo uma coisa muito concreta. Não tem tempo para chegar essa bênção. É isso aí. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Quem sabe me ajuda aqui no vocal. O teu fôlego é minha vida. Se sabe explicar e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel. E me tira dessa cova, olha Deus, e me leva até o céu. Já me foi terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos e sem espalhou a tua voz me acalmou. Toda ordem
nas estrelas e o mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro, porque eu falo altíssimo. Fica de pé, vai, vamos cantar de pé. Não bater olho em portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade da voz daquele que tudo criou, pois sua é pura, escudo para os que nele crêem. Enquanto estou falando lá fora, enquanto estou dizendo coisas banais, pastor, o que está acontecendo? Enquanto estão dizendo lá fora banais coisas, a gente está crescendo. Meu Deus do céu, está dizendo para vocês, rapaz, para. Quanto mais para você parar, você continua. Ei, você vai dizer assim: eu estou crescendo, eu estou crescendo, eu estou crescendo. Ei, tem gente que não está vendo como você está. Vocês estão vendo? Quem canta, canta, quem não canta, não canta. Por toda a minha vida, ó Senhor, eu te louvarei. Cabe mais gente que ensina, filho. Pois teu fôlego é Deus. E nunca. Talvez você nem ia vir para a igreja hoje, mas o Espírito Santo te pegou pelo jeito hoje. Vento forte. Posso subir aqui, pastor? Posso subir aqui? Mas tua voz, a tua voz, Ele é Deus em qualquer lugar. O da ordem às estrelas, meu Deus, e no mar os seus. Eu me sinto tão no teu valor. Dá glória a Deus aí. Não vai ter olho nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. Oh, meu Deus, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. É pura, escudo, pois tua palavra, firmado na palavra, crescendo na palavra, olhando e vivendo na palavra, adorando na palavra. Eu sou crente na palavra. Eu sirvo a Deus porque eu tenho uma palavra. A tua palavra. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Pois tua palavra é escudo para a tua vida, para os que nele crêem. Pois tua pois tua palavra. Dois minutos para você. Quando eu trabalhava em uma certa empresa, o cara chegou e me barrou e perguntou para mim assim, é um polonês, e ele falando comigo em inglês perguntou para mim, por que você acredita? Você acredita em Deus, em Jesus? Eu sim. Você já viu Jesus? Não.
acredita na Bíblia? Sim. Eu creio. Você acredita em ET, extraterrestre? Foi não. Mas você já viu extraterrestre? Também não. Por que você acredita em Jesus e na Bíblia? Se você nunca viu Jesus. E por que você não acredita em extraterrestre? Se você nunca viu extraterrestre? Eu respondi para ele assim: porque eu nunca vi uma igreja de ET salvar o drogado, coloca aí no mundo para pregar a palavra. Eu nunca vi um lugar aqui com uma igreja de ET e esse ET mudar a vida de alguém. Mas eu já vi, vejo o ministério crescendo na unção, que tem a palavra de Jesus. O cara era tocado no mundo, aí ele vem pra cá e aprende a palavra, ele é liberto. Vem aqui, é lugar de mudança, transformação. Eu já vi essas coisas. ET não salva, não liberta, não cura, não leva ninguém pro céu. Ei, eu tô falando pra geração que tá crescendo em graça, na palavra. É ele, eu creio em Jesus. Se você crê, levanta a tua mão, dá glória. É pura, escudo para os que nele creem. Abra a Bíblia comigo. Aleluia! Glória a Deus. Abra a Bíblia comigo no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, se eu não estou enganado, capítulo 12. Isso mesmo, segundo livro de Samuel, capítulo 12. Vou ler do versículo 15 em diante. Versículo 15 em diante. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia! O Espírito de Deus está aqui. Aleluia! Oh, meu Deus. Oh, glória a Deus. Então Natã foi para a sua casa. Depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, de sorte que adoeceu gravemente. Vamos prosseguir. Toda a igreja lê o versículo seguinte agora. Davi, pois, buscou a Deus pela criança, e observou um vigoroso jejum, e recolhendo-se passava a noite toda prostrado sobre a terra. Prosseguiu, lê o próximo agora. Então os anciões da sua casa se puseram ao lado dele para o fazerem levantar-se da terra. Porém, ele não quis, nem comeu com eles. Ao sétimo dia a criança morreu, e temiam os servos de Davi dizer que a criança tinha morrido, pois diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, diremos que a criança morreu? Poderá cometer-nos assassinos? Davi, porém, percebeu que seus servos cochichavam entre si, e entendeu que a criança havia morrido, pelo que perguntou aos seus servos: morreu a criança? E eles responderam: morreu. Toda a igreja. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se e mudou de vestes, e entrando na casa do Senhor, adorou. Depois veio à sua casa e pediu o que comer, e lhe deram, e ele comeu. Então os seus servos lhe disseram: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que a criança morreu, te levantaste e comeste. Respondeu ele: quando a criança ainda vivia, jejuei e chorei, pois dizia: quem
poder eu fazê-la voltar? Eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher. Peraí, o quê? Sua mulher. Ué, ainda há pouco falou que era mulher de Urias. A mulher é de Urias ou de Davi? Tem uma confusão aí, a gente precisa resolver isso. Vamos lá, pastor. É o senhor. Ainda há pouco falou que a mulher é de Urias. E agora é de Davi. Então termine. Desculpe interrompê-los. Prossigam. E entrou com ela. E deitou com ela. Vai. E teve ela um filho. E Davi lhe deu o nome de Salomão. E o Senhor falou. Amém. Antes de você assentar-se, eu queria que você pegasse na mão de pelo menos duas pessoas e de forma profética falasse: o teu Salomão vai nascer. O teu Salomão vai nascer. O teu Salomão vai nascer. Vai nascer uns 2 Salomões aí, hein? Meus amigos e minhas amigas, servos e servas de Deus, diletos ouvintes da palavra de Deus, eu hoje quero falar a palavra de Deus com temor e tremor. Eu me preocupo muito em pregar a palavra, eu tenho sempre falado isto, que é um compromisso nosso de não trazer à igreja um pão dormido, de não apresentar comida requentada no altar do Senhor, sabendo que é uma responsabilidade muito grande ministrar a noiva do Cordeiro. Glória a Deus. Então eu me perturbo muito ainda quando recebo um convite para pregar. Eu ainda fico perturbado, eu ainda sinto aquele frio na barriga, porque por mais que nós estudemos a Bíblia, que nós estejamos há um pouco de tempo falando a palavra de Deus, ainda eu sinto o peso da responsabilidade. Principalmente uma igreja como Crescendo na Unção, diante de tantos pregadores, como o pastor Davi, é Davi, o companheiro ali, né? Um exímio pregador, e outros aqui, como o próprio pastor da igreja, um grande expoente das Escrituras, complica mais a minha vida ter que pregar aqui nessa igreja. Mas, quando eu cheguei, que eu estava estacionando ali, o Daniel estava me ajudando a arrumar uma vaga, eu ouvi a senha que foi liberada aqui do altar. Porque a gente nunca, pelo menos eu não venho para a igreja já sabendo o que eu vou pregar. A maioria das mensagens eu tenho várias mensagens já preparadas, nossos esboços, mas a gente vem para ficar na dispensação de Deus, para ver o que Deus quer para nós. E aí o pastor Bruno lançou a senha aqui de cima, enquanto eu estava dentro do carro ainda, ele lançou uma palavra dizendo: dá glória a Deus quando as coisas estão fáceis, é muito fácil. Ele me mandou essa senha. Quando ele mandou essa senha, eu falei: obrigado, Jesus. Eu já tenho uma mensagem para essa noite. Aleluia! Maravilha! E eu quero hoje falar sobre reagindo a um fracasso. Acho que eu vou até melhorar esse tema. Eu vou fazer desse tema uma indagação. Seria a seguinte: como você reage aos fracassos da vida? Melhorou, não melhorou? Fale isso, me ajude. Eu falo daqui, você fala daí. Pegue na mão de duas pessoas. Eu não vou fazer isso toda hora, não. Mas só para introduzir na mensagem, pergunte a ele ou a ela o seguinte: como você reage aos fracassos da vida? Boa! Boa! Como Maravilha! você reage aos fracassos da vida? Como você reage aos fracassos da vida? Então, eu sei que nós estamos vivendo uma fase da vida da igreja, é uma fase profética, em que estamos profetizando, e eu creio nisto. Paulo disse que em parte cremos e em parte profetizamos. Eu sei que existe uma gama de pessoas, também é uma verdade, eu preciso ser fiel e sincero, existe uma gama de pessoas que são atraídos ao Evangelho pelas benécias que o Evangelho pode proporcionar. E elas vêm, talvez seja porque nós estamos fazendo esta propaganda, porque viver uma vida com Cristo realmente é uma vida de vitória, sim ou não, pessoal? Sim! E as pessoas vêm, como eu já falei, algumas delas estão interessadas nas benécias do Evangelho,
E talvez por falha nossa, nós pregadores, eu me incluo nisto, às vezes falhamos em tentar mostrar somente um lado das coisas e as pessoas muitas das vezes não estão preparadas para os fracassos da vida. Elas pensam que a vida cristã ela é só de vitória, ela é de vitória, mas ela também passa por algumas intempéries, por algumas situações, e é sobre isso que eu quero falar. Deus hoje vai nos preparar para suportarmos os fracassos da vida. E agora eu vou profetizar. Por quê? Os fracassos que nós já estamos vivendo. Talvez alguém entrou aqui e está vivendo algum fracasso. Eu vou dizer que esse fracasso que você está vivendo hoje será um trampolim para uma grande vitória que Deus vai te dar. E eu inicio na minha introdução dizendo o seguinte: o que define uma pessoa não são as suas ações, mas são suas reações. É verdade, é verdade. Ou seja, como você reage quando as coisas não vão bem? Como você reage quando aquela tão sonhada vitória não chega? Como você reage quando aquela cura que você está buscando ainda não chegou? Eu vejo em Davi um grande exemplo para nós. Davi, ele é na Bíblia um dos nomes mais citados. Há quem diga que aparece na Bíblia mais o nome de Davi do que o nome de Jesus. Não que Davi seja maior do que Jesus, porque ninguém é maior do que Jesus. Ninguém. Eu me atrevo a dizer que Jesus no seu trono, Jesus nunca olha para cima, porque não há nada acima de Jesus. Jesus sempre olha para baixo, porque todos estão abaixo dele. É verdade. Mas os relatos acerca da vida de Davi são muitos. E não é à toa que ele é considerado o homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele tem algumas ações, ou reações, melhor falando, que deixa Deus admirado. Tem coisas que Davi fez na sua vida que deixou Deus admirado. Aqui está uma passagem bíblica que nós conhecemos muito bem, que Davi teve o filho com esta mulher, chamada Betseba, que a princípio a leitura diz que ela é mulher de Urias. É o Gatorade? É. Rapaz, nós temos que aprender isso, pastor Gabriel. Isso aqui deve ser o seguinte: se o pregador estiver devagar, ele dá uma bolada no Gatorade. Aí dá uma turbinada no negócio, o cara fica bom. Boa tática. Vou levar essa. Então veja bem, o Davi, ele vai ter um caso extraconjugal. Ele vai cometer aí um desatino, uma loucura, na sua triste fase da vida, que foi a fase que ele não foi para a guerra e ficou em casa. É verdade. E aí ele vai ter um caso com essa mulher, você sabe, eu estou sintetizando essa introdução. E a Bíblia diz que a mulher fica grávida, Davi escreve uma carta, mata o marido da mulher, enfim. Eu não quero ficar aqui fazendo fama com o pecado de Davi. Davi pegou, tem mais de 3.000 anos e os pregadores fazem maior sucesso com o pecado de Davi. Hoje eu não quero fazer um comentário sobre os erros de Davi nesse quesito. A mulher engravida. O profeta Natan já havia, naquela conversa que ele teve com Davi, advertido Davi, dizendo que a criança iria morrer. Alguém leu isso na Bíblia? Sim, sim. O profeta falou, a criança vai morrer, Davi. Perfeito. Só que Davi, pastor Bruno, ele conhece o coração de Deus, ele vai buscar, ele vai jejuar, ele vai orar, ele vai se lançar ao pó, ele vai tentar de alguma maneira fazer com que Deus mude a sentença. Eu tenho até uma mensagem que o tema é o Deus que muda a sentença. Mas nesse caso, Davi não foi bem sucedido, porque o profeta falou, a criança vai morrer. Essa parte da mensagem, ela me vem com um peso muito grande, porque é uma parte profética. Ou seja, pastor, o que o Espírito Santo ministrou no meu coração nessa parte, em que Davi está orando para que a criança viva. Deus falou, a criança vai morrer. E a fala é a seguinte, tudo que é resultado de parada errada, não vai prosperar. Boa, boa. Toda relação, toda situação que é fruto de parada errada, de erro, de pecado, de coisa que Deus não aprova, não adianta chorar, não adianta jejuar, não adianta pedir o círculo de oração para orar. Se Deus já falou, a criança vai morrer, meu irmão. É
forte que eu vou pedir você para fazer, mas diga para a pessoa assim: a criança vai morrer. Vou explicar isso aqui. Existem muitos relacionamentos que você tem que Deus já falou que Ele não está se agradando disso. Existem muitas coisas que você está pedindo a aprovação de Deus, que o Espírito Santo já falou não, mas você está insistindo. Eu não sei para quem é essa vitamina.